perspectiva e o que é que eu pude aprender com cada um. E vou dividir em quatro temas: a pressão interna, compressão, expressão e descompressão. A pressão interna pode ser considerada como todos os vícios interiores, todas as coisas que nos fazem ler um projeto de uma determinada forma, os receios, a falta de confiança, querer impressionar, querer competir, querer ser melhor do que... Acho que é o primeiro ponto, não só quando se entra num estúdio, mas quando se inicia um projeto. E o grande projeto que eu comecei a trabalhar no estúdio foi o Esporão, um dos maiores produtores de vinho portugueses. E era uma marca que já existia, desenhada pelo Eduardo, ele já trabalha com o Esporão há mais de 10 anos. Já tinha uma gama de vinhos desenhada, que é mais ou menos esta. E a minha tarefa era um bocadinho dar continuidade a estes elementos. Todos os anos é necessário atualizar os rótulos, por vezes com mudanças mais drásticas. Isto, basicamente, a gama de cima e a gama quando eu entrei, a de baixo é mais ou menos como está hoje em dia. Não se sente grandes alterações e algumas são mais drásticas do que outras, mas a maior parte é bastante sensível. Hoje em dia existem também novos produtos, aqueles são Mursas, que é parte do Douro, todo o resto é Alentejo. Faltam ainda os azeites. Imaginem o que é desenvolver todas as caixas de transporte, as cápsulas, acompanhar tudo isto em gráfica, os contrarrótulos, packs de oferta, packs de Natal, campanhas, toda uma série de materiais que anda à volta disto. E a minha forma de lidar com isto, inicialmente, era não mexer em nada. Parece que está tudo bem. Se calhar é só atualizar o ano. Só que os pedidos vão sendo cada vez mais exigentes e uma pessoa percebe, de facto, por vezes tem que fazer alterações mais drásticas, mas sempre com receios, sempre querendo fazer bem. Isto é a diferença, por exemplo, do vinho de Montevelho, quando eu entrei no estúdio, mais ou menos em 2014, e hoje em dia, 2018. Parece uma diferença muito sutil, mas demorou o seu tempo. E a verdade é que nos rótulos cada milímetro ou cada meio milímetro conta bastante. O Defesa, por exemplo, uma mudança bastante mais drástica. Aqui um vinho que era um monocasta, basicamente um vinho de uma só casta de vinho, passa para uma lógica bastante diferente, para um vinho que revela, é um monovinha, revela sobretudo a vinha de onde ele veio e não tanto a casta. O Esporão Reserva, estes são os vinhos mais emblemáticos de Esporão, em que todos os anos eles convidam um artista e a lógica é não alterar nada, mas ainda assim há pequenas alterações que demoram bastante tempo, muito ligeiras na base do rótulo, mas que se prendem sobretudo com o alinhamento da gama total. Mesmo a área de imagem foi aumentada muito ligeiramente, ou a subir. E há questões que, e o meu grande ponto aqui, é quando nós nos deparamos com um projeto que já está bem montado, bem sedimentado. É muito difícil pôr em causa coisas que são muito simples. Por exemplo, vocês conseguem ver na parte de cima do rótulo da esquerda tem uma margem branca, que era uma borda branca à volta do rótulo, e a imagem tinha um determinado tamanho. E demorei tempo para perceber que, de facto, podíamos retirar, se calhar, pôr em causa aquela margem branca, uma coisa tão simples como uma margem branca, ou simplesmente aumentar o tamanho da imagem. E acho que a grande conclusão desta primeira parte é que não há regras, e essa deve ser a única regra.
Mas se essa regra também não é válida, quer dizer que de facto podem haver as regras que quisermos. Podem haver infinitas regras. Não sei se está a falar isto direito. Peço desculpa. Ok. Não. Peter? Faço ali a perto do computador, se calhar. Pronto, eu vou passar para aqui. Perto. Pronto, e não há, acho eu, regras definidas, cada caso é um caso, e devemos nos livrar desses bichos interiores, desses receios. O que quero dizer, basicamente, é a construção de confiança para podermos pôr tudo em causa. Seja uma margem, seja-se meio milímetro, ou sejam grandes projetos que precisam dessa confiança para conseguirem avançar. Okay. Obrigado. O próximo tipo de pressão, eu diria que é a compressão, que é quando existem forças exteriores que afetam o nosso projeto. Isto será, se calhar, a mais evidente. E o projeto que eu queria falar disso, eu acho que representa melhor isso, foi o trabalho que nós estamos ainda a fazer para o Mercado de Agulhão. Um edifício emblemático da cidade de Porto, no centro da cidade de Porto, com mais de 100 anos, e que finalmente, e já estava muito a precisar, vai sofrer obras, já está em obras, supostamente ainda vai durar mais um ano. E o projeto da Câmara envolvia realojar todos os comerciantes numa estrutura temporária, que é o piso menos um num centro comercial. E é óbvio que isto lá, a partir é um grande desafio. Por acaso, o nosso estúdio é à frente do Mercado de Agulhão, também é muito próximo disto, isto fica a 50 metros do mercado. Nós costumamos ir lá quase todos os dias almoçar e temos uma relação muito próxima com o mercado. Conhecemos as pessoas e valorizamos muito o espaço, que é muito emblemático. E, obviamente, estar a passar comerciantes do Porto, onde estão incluídas pessoas que nasceram lá dentro, no mercado, e pô-las no piso menos um, num centro comercial, quando nos deparamos com o espaço, parece mais uma garagem, logo à partida é uma grande pressão. E logo todas essas grandes componentes começam a moldar o projeto. Existia também a necessidade de dar continuidade à identidade do Porto, que já tinha sido desenhada no estúdio quando eu entrei. Pronto, e a proposta foi dar continuidade a isso e desenhamos assim a identidade do mercado. Isso foi o primeiro passo. E depois tivemos que fazer toda a aplicação do espaço, com todas as componentes envolvidas. E tentar, de certa forma, olhar este projeto, evitando sempre, ou tentando fugir a essas condicionantes. Isto é um bocadinho a lógica de desenho no interior do espaço, sendo que o Mercado de Agulhão tem duas componentes, uma que é a principal, a branca na planta, que é onde estão os comerciantes de frescos, que é peixe, legumes, frutas, flores. E depois existe uma parte exterior, que é as lojas que estão envolvendo o Mercado de Agulhão, que são lojas de roupa, cosmética, de todo tipo de roupas, e uma parte de restauração. E nós dividimos isso como o exterior sendo azul e o interior sendo branco. E depois toda a identidade interior desenvolve-se com a utilização de bandeiras, numa lógica de tentar ocupar o espaço superior, abaixar a vista das pessoas e dar um ambiente mais fiel, por assim dizer. E foi de facto muito complexo, porque não existia um programa por parte do cliente, o cliente, que era a Câmara de Porto, também não sabia muito bem o que é que seria necessário para aquele espaço funcionar. Já tinham confiança no Eduardo Aires por causa do projeto do Porto, sabiam que podiam contar com ele,
Então tivemos que apresentar esta lógica de ocupação de espaço, incluindo todas as necessidades técnicas. Isto é, por exemplo, uma planta das câmaras de videovigilância do espaço, e nós, na colocação de bandeiras, tivemos que evitar essas câmaras de videovigilância. Tivemos que fazer o acompanhamento de toda a montagem destas bandeiras, seleção dos materiais, fotografia, tivemos que fotografar os materiais, toda a questão de sinalética. Um projeto, de facto, muito moldado por todas as condicionantes. Isto é, por exemplo, um desenho técnico para os tirantes sobre as escadas rolantes para a colocação destas bandeiras. E tudo, cada pormenor tinha que ser definido, desde os cabos, desde todos os detalhes. Inclusive desenhamos um xadrez com referência ao mercado. Grande para ocupar bem o espaço, porque havia muito espaço vazio. O terceiro tipo de pressão é a expressão ou explosão, que acho que é aquele momento em que simplesmente desenhamos, em que temos um dado problema e temos muito para fazer, há um desdobramento de todos os materiais e desenvolvemos a ideia. E para esse projeto selecionei o Teatro Municipal de Porto, que a forma como eu peguei nele foi numa fase em que nós já trabalhámos com o teatro, já tínhamos desenhado cerca de 3 anos as agendas e todos os materiais de comunicação da Câmara, mas o projeto já estava um bocado saturado. Então foi a nossa iniciativa dizer ao cliente que gostávamos de apresentar uma nova identidade, gostávamos de renovar a coisa, nos sentirmos mais satisfeitos com o projeto. Desenvolvemos o projeto a partir do logo que já existia e foi basicamente um renovar da identidade, mas voltando atrás. E como já tínhamos trabalhado com eles anteriormente, foi possível levarmos o projeto muito mais a fundo e desenvolver os materiais muito mais adequados às necessidades que eles tinham. Desdobravam. Um dos grandes problemas que tínhamos com este cliente era a seleção de cores. Por exemplo, sempre que nós selecionávamos, fazíamos uma agenda, cada capa tinha uma cor. Era sempre um problema, porque a equipa de teatro é bastante criativa, digamos assim. E gostava de algumas cores, não gostava de outras. Então a nossa solução foi abolir a cor. Não utilizávamos cor. A cor viria sempre das imagens de cada espetáculo. Então acabaram-se as discussões relativamente à cor. Podiam estar todas as cores. Aproveito para dizer que eu sou daltónico, que é um grave problema. Mas isso facilita, exatamente. Há uma agenda destacável, cada página é destacável. Então toda a informação é paginada apenas na frente da folha. E assim uma pessoa pode destacar cada espetáculo, guardar. E também permite fazer uma brochura em profundidade que cresce e evolui. O grande desafio aqui também foi fazer isto de uma forma económica, mas nós mantemos sempre uma estreita relação com a produção e com as gráficas. E antes de avançar para o cliente, fazemos sempre reuniões, pedimos monos, testamos materiais, percebemos. E o requisito desta brochura em si era fazer o mais barato possível. Isso, a seleção da encadernação, a seleção do papel, da capa, é o mais automático, o mais barato possível. Isto é uma agenda com cerca de 600 páginas, que acho que, em termos de custo de produção, são cerca de 2 euros, que acho que é bastante impressionante. Por fim, a descompressão, que é o momento em que um projeto termina. Acho que isto gasta muitas pilhas. Okay. O momento em que o projeto termina e
descomprimimos, libertamos a pressão. Ele, na verdade, não é que termina, mas o momento em que o sistema está desenhado. Não é? Ou seja, no caso do teatro, existe expressão, existe explosão no momento de desenhar a proposta, a primeira agenda, o primeiro desdobrável, o primeiro cartaz. O segundo já é uma descompressão. A segunda agenda já é uma descompressão. Já sabemos as regras, só temos que as seguir. E o projeto que eu escolhi para isso foi precisamente a identidade da Câmara Municipal de Porto. Quando eu entrei no estúdio, já estava desenhado. E o meu trabalho foi implementar o projeto. Isto é uma tampa de saneamento, um desenho técnico, a frota automóvel, tudo peças que eu não tive que pensar muito. Tive que conseguir interpretar a identidade, tive que conseguir seguir as regras, mas é um trabalho que não me exigia grande criatividade, é um trabalho relaxado, por assim dizer. Ok. Planos das obras. Tudo isto, pronto, eu tinha que colocar o ciclo para desenvolver as marcas. Compõem a identidade, mas uma matriz já feita, qualquer pessoa poderia pôr isto em prática. E de facto, hoje em dia a Câmara tem autonomia e desenvolve as coisas de forma autónoma. Alguns cartazes. Metro. Pronto, e são infinitas as possibilidades de aplicação da identidade. Pronto, e para concluir, diria que estes 4 pontos, na verdade, todos os projetos de design, na minha opinião, passam por estas 4 fases. Sendo que, pronto, a mensagem, acho que é isso, é essa necessidade de nos libertarmos dessas pressões sempre. Mas acho que não existe projeto de design sem o mínimo de pressão. E é tudo. Obrigado. Alguém tem um beijo na... Obrigado. Queria perguntar se alguém tem perguntas. Vi logo um braço no ar. Olá. Dirias que é mais fácil trabalhar com clientes que têm algo definido em mente ou com aqueles que não fazem nenhuma ideia com o que querem? Em termos de criatividade, se calhar não ter margem nem distinções, se calhar é mais fácil, mas às vezes, se calhar, ter uma ideia daquilo que se pretende pode ser mais fácil de agradar ao cliente. Preferes trabalhar com o cliente? Sim, eu diria que mais fácil é quando o cliente sabe exatamente aquilo que quer. Agora, o Eduardo costuma dizer muito uma coisa que é: se fosse fácil todos faziam. E de facto é um bocado isso. Quando o cliente tem dúvidas, permite discussão e acho que permite desenvolver um trabalho mais interessante. Mas às vezes há clientes muito inteligentes que têm boas ideias e os projetos avançam mais. Obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta? Dário, como é que é trabalhar para o município do Porto, para a cidade do Porto, sendo que o Porto foi eleita a melhor cidade do mundo, 2 vezes, ou seja,
provavelmente é a cidade com mais turismo de Portugal, como é que é ver o nosso trabalho exposto até nas lonas de obras. Provavelmente toda a gente ignora e de repente era a lona de obra mais bonita do mundo. Como é que é saber que o nosso trabalho está a ser visto na melhor cidade do mundo e lá está a trabalhar para os responsáveis por isso acontecer, basicamente. Sim, eu acho que nos habituamos e acabamos por passar um bocado. Aquele under pressure máximo, basicamente. Sim, mas acho que nos habituamos e acaba por desaparecer e por descomprimir, lá está. Mas é o que é interessante e, sobretudo, é um trabalho que teve muitas repercussões, tanto na cidade como no estrangeiro. Nós vimos vários trabalhos que copiaram a identidade do Porto, vimos paródias à identidade do Porto, como surgiu uns autocolantes que substituíam o P por um M e faziam morto, que faziam uma espécie de uma crítica a esta política turística do Porto, que também cria problemas à identidade da cidade. Há toda uma série de repercussões que é interessante estar no centro do palco, né, e conseguir ver tudo isso a acontecer. Acho que, sobretudo, dá-me ferramentas para pensar o que é uma identidade de uma cidade, ou o que é uma identidade a um grande nível. Mas acho que, sobretudo, o interessante é perceber que 50% do projeto é o cliente, é o projeto político, é a vontade de fazer uma coisa verdadeiramente unificada, porque, lá está, nós somos desde as tampas de saneamento para a empresa municipal das Águas do Porto, há o cartão de visita do Presidente. Isto é, de facto, um projeto muito global, como poucos alguma vez serão. E hoje em dia eu questiono se será possível mudar a identidade do Porto. Porque eu lembro que uma das grandes críticas ou questões que surgiram no início, talvez aquele aspecto de ser tão moderno numa cidade tão clássica. Nunca houve aquela restrição. Sim, é isso, sim, mas isso, pronto, acho que são sempre opiniões que por vezes são subjetivas e difícil de avaliar, mas o que eu digo é uma crítica interessante era o facto de, normalmente, quando as identidades de uma cidade são desenvolvidas pelos governos, existe o risco de, mudando de partido, mudando de presidente, que se muda a identidade, uma vez que fica sempre associado a um projeto político. Normalmente as identidades que vingam são aquelas que partem de baixo para cima dos designers, como I Love New York ou I Am Amsterdam, por exemplo. No entanto, questiono isso porque acho que, de facto, a identidade do Porto está muito bem implementada, está por todo lado e não será fácil alterar. Acho que será, neste caso já é dispendioso claro, alterar tudo. Claro. Muito obrigado, Dário. Alguém tem alguma pergunta para fazer ao Dário? Não? Muito obrigado. Muito obrigado. A seguir temos a apresentação do Nuno Soares da Xerox. O Nuno Soares é licenciado em Informática pela Universidade Autónoma de Lisboa e atualmente é responsável pelo negócio de soluções de produção de jato de tinta na Xerox de Portugal. Tem uma carreira de 20 anos construída na Xerox e em várias áreas da empresa. Tem integrado a evolução tecnológica da Xerox, que vai marcando o ritmo da transformação do mercado das artes gráficas em Portugal nos últimos anos. Uma salva de palmas. Muito obrigado. Vou andar aqui de um lado para o outro. Eu vou-vos. Tipo acender as luzes. Podem acender as luzes. Ok, obrigado. Obrigado. Vou-vos dar aqui uma carga de trabalho, porque eu vou andar aqui a circular de um lado para o outro, eu não consigo estar aí sentado. Okay? Muito obrigado pela apresentação e pelo convite da organização. O título da apresentação é muito simples, é mais. E acho que para vocês vai ser muito mais. Vai ser muito interessante
o que nós temos para partilhar convosco. Pegando aqui num bocadinho na apresentação inicial feita pela Sandra, eu desafiava-vos quem é que consegue responder. A Sandra já deu-lhe muita informação, vocês, claro que sabem isso. O que é que os empreendedores procuram nos designers? 3, 4 coisas. O que é que eles procuram num design gráfico? Quem é que quer avançar com alguma coisa? Peço desculpa. Conhecimento. Certo? Talento. Eu fui buscar aqui, talvez não tantas as que referiu, mas fui buscar aqui algumas que me fazem, para mim, muito sentido, que é a atenção ao detalhe. Isto vai depender de cada um de nós. A técnica que falámos há pouco, o Miguel falou há pouco, a técnica, a habilidade técnica, quer das ferramentas dos Photoshops, dos Illustrators, mas também a habilidade técnica, o conhecimento técnico do hardware é também muito importante. Terem um portfólio uau, um portfólio que salta à vista. Acho que é muito importante vocês irem criando o vosso portfólio e terem um portfólio com tchan. E a criatividade? Criatividade acho que é o máximo, é vocês terem criatividade. A habilidade de uma folha em branco, de uma tela em branco, desenhar uma obra de arte. Mas muitas das vezes vocês são deparados, e o Miguel falou nisso há pouco, nas perguntas à Sandra, são deparados com alguns problemas técnicos e aqui direcionando mais a conversa para o digital. Okay? Mas também para o offset, mas o core da apresentação será mais direcionado para a tecnologia digital. Peço desculpa estar virado de costas para vocês no meu irmão. Mas são deparados com algumas dificuldades técnicas, porque a máquina onde vocês vão imprimir o trabalho não tem a capacidade técnica de reproduzir todas as cores que vocês assim, desenharam o trabalho, imaginaram o vosso trabalho. E então, agora é o momento para vocês darem asas à vossa criatividade. A tecnologia, a sinergia do SMIC de alta qualidade, os desenvolvimentos tecnológicos permitem hoje vocês soltarem as vossas amarras da vossa criatividade. Hoje é possível, com algumas coisas que eu vos vou apresentar, vocês darem asas a toda essa criatividade. O SMIC permite um novo mundo de aplicações. O SMIC 4 cores não permite fazer grandes obras de arte. Eu vi ali exposto lá fora grandes obras de arte. Vocês fizeram a 4 cores, a 5 cores e mais. Mas o SMIC limita um bocadinho. Portanto, aquela expressão, aquela afirmação de qualidade talvez não seja bem correta, mas se fizermos ali, o SMIC mais permite um novo mundo de aplicações. E é isto que eu vou falar hoje. Do SMIC mais. Das vertentes, algumas vertentes do SMIC mais. O SMIC mais, portanto, 4 cores mais qualquer coisa, permite vocês converterem trabalhos simples em trabalhos absolutamente extraordinários que fazem aquele uau. Uau. Aqui há alguns exemplos que eu vou passando durante a apresentação, não sei se é visível, mas aqui tem um pequeno capa do livro com uma quinta cor, com um verniz, okay? Entre aspas, não é bem um verniz, já vamos falar um pouco. O SMIC mais vai acrescentar à vossa valor, muito mais valor à vossa criatividade e, por consequência, ao negócio.
vai gerar muita competitividade versus o trabalho a 4 cores. É possível vocês produzirem trabalhos com efeitos absolutamente especiais e diferentes, de uma forma bastante acessível, em curtas tiragens e prazos de entrega muito curtos. Algo que também falámos, foi tocado na primeira apresentação da Bine, foi os prazos de entrega também que seriam muito apertados. Aqui tem alguns exemplos, eu tenho aqui alguns exemplos, posso fazer circular com esta luz, é um bocado complicado. Posso partilhar aqui algumas coisas com vocês, deste lado. Desculpa, tenho poucos exemplos, mas façam circular, por favor. Portanto, este SMIC+, e a tecnologia que estamos aqui a falar permite adicionar efeitos metálicos a um trabalho a 4 cores. Portanto, vão a transformar completamente o trabalho de 4 cores, torná-lo único. Para além destes efeitos metálicos, o branco, temos o branco, vocês já vi que são utilizadores do branco nas obras que vi ali na entrada, vocês têm lá algumas coisas feitas utilizando o branco. Penso que não foi com o branco digital, com a serigrafia, mas o branco gera bastante atenção e diferenciação. E podemos utilizar o branco para melhorar a qualidade da imagem, especialmente quando falamos em substratos mais complicados, onde no digital é muito complicado imprimir. O branco é uma realidade com maior foco nestes substratos coloridos de outra cor. Temos estudos que mostram que até 2020 vai haver um crescimento de 27% neste tipo de trabalhos, alcançando 25 bilhões de páginas impressas com este tipo de tecnologia. Portanto, é muito. Aqui um exemplo do que é este SMIC+, adicionando aqui um efeito metálico à impressão. Portanto, uma impressão a 4 cores, colocamos aqui um prata e tem este efeito. Já vou explicar isto um bocadinho tecnicamente à frente, porque acho que faz um pouco mais sentido. Os clientes estarão disponíveis para pagar muito mais por este tipo de trabalhos. Vocês desenhando um trabalho, tirando partido destes metálicos, destes efeitos de verniz localizado, os clientes estão dispostos a pagar mais cerca de 80%, 89% por um trabalho destes. As margens do negócio vão disparar. Okay? 1 euro vamos vender por 4 euros. Mas como é que tudo isto funciona? Okay? Portanto, isto é um equipamento que a Xerox lançou há cerca de 1 ano, precisamente. É um equipamento que tem as 4 cores ao centro, mas depois na lateral temos aqui mais 2 estações adicionais, onde estas estações podemos alterar as cores. Podemos pôr um ouro, um prata, um branco ou um clear. Isto é o equipamento a funcionar por dentro. Já vos vou depois detalhar um bocadinho melhor. Portanto, aqui temos a zona de fusão. Portanto, aqui temos um equipamento que é a 4 cores, normal, e o que adicionámos neste equipamento foi um ouro, um prata, ou um clear, ou um branco. Portanto, o operador desta solução pode, de acordo com a necessidade, alterar a configuração do equipamento por ter no início um branco, e depois mais as 4 cores, no final um ouro, por exemplo. Portanto, tudo isto é adaptado de acordo com a aplicação que o cliente desenvolver, porque vocês, os criativos, desenvolveram.
Portanto, podemos ter um overlay e um underlay, ok? Podemos ter no underlay, podemos ter um silver, uma prata, um ouro, um branca ou um clear, e depois, por cima das 4 cores, por cima de tudo isto, podemos colocar um ouro, uma prata ou um branco. Não faz sentido colocarmos por baixo o clear, porque senão não era visível de todo. Okay? Este processo de alteração de cores é muito fácil para a operação, para o operador do equipamento realizar. É algo que é feito em 10 minutos, não mais de 10 minutos. E todo o toner que está a ser utilizado no momento é recuperado. Ele não se perde de todo com a troca de uma configuração para a outra. É uma tecnologia de uma única só passagem, portanto, a folha não anda dentro do equipamento às voltas, portanto, ela de uma única passagem faz as 4 cores, põe o ouro e a prata ou o clear, e tem uma registração absolutamente perfeita. Esta é a configuração, são as várias configurações, as várias cores que estão disponíveis para o equipamento e alteramos quer a primeira cor, quer a última cor. Aqui podem ter uma ideia do que é este ouro. É um efeito, é uma partícula mesmo de ouro, portanto não é um amarelo, é mesmo toner dourado, metálico, uma registração perfeita e permite criar autênticas obras de arte. Como é que são criados estes momentos, estes efeitos? Temos aqui várias possibilidades, começando aqui de cá por baixo, o próprio equipe da máquina, portanto, o próprio computador que vai processar todos estes dados, ele pode aplicar estes efeitos por cima de algumas cores, algumas spot colors, por exemplo, ele vai fazer a substituição automático, sem qualquer necessidade do criativo, do designer, criar a aplicação para este tipo de tecnologia. Ou temos soluções de software próprias da Xerox que permitem fazer esta substituição, esta alteração. Ou então, a que faz mais sentido é através de todos vocês, do designer criar as aplicações, e só assim é que tiramos o verdadeiro partido deste tipo de tecnologia, é o designer criar as aplicações para este tipo de tecnologia. Portanto, é possível todos vocês criarem as vossas paletes destas cores iridescentes, chamamos de iridescentes, estas cores metálicas, não necessitam de nenhum software especial para o fazer. O próprio Photoshop, o próprio Illustrator pode fazer tudo isto sem qualquer adicional. E aqui explica as várias possibilidades. Portanto, eu posso colocar o meu underlay em branco, ou um prata, ou um ouro. Depois, por cima, ponho as 4 cores. E por cima das 4 cores posso colocar uma outra cor. Portanto, isto vai aumentar o espectro de cores reproduzíveis. No sample que anda a circular, é possível vocês verem os efeitos que isto possibilita. Até aqui estávamos a falar de adicionarmos cores metálicas, um ouro, um prata, mas esta quinta cor pode ser muito mais. Portanto, isto, o espaço de cor SMIC, okay, que vocês bem o conhecem, mas muitas das vezes, quando queremos imprimir
Ali, os laranjas, vocês têm um exemplo lá fora de laranja, uma laranja fluorescente. Se o trabalho é para digital, é impossível, não sai nada. Sai um laranja muito desbatido, completamente fora do que o vosso design criou. Então, se adicionarmos aqui uma quinta cor, e esta quinta cor vá até, seja um verde, ou um laranja, ou um azul, dá-vos aqui um espectro muito superior para vocês poderem trabalhar. Esta quinta cor, portanto, estávamos um bocadinho diferente das cores metálicas, estávamos a falar que podemos trabalhar com uma quinta cor, sendo esta quinta cor um laranja, um verde ou um azul, permite abraçar aqui outro tipo de aplicações e chegar a estas coisas que são muito complicadas, como vocês sabem, imprimir no digital. A nossa tecnologia permite uma reprodução acima dos 95% das cores de Pantone, que é fantástico. Fazer um trabalho de 5 cores, 6 cores, utilizando tecnologia digital, uma única só passagem, é absolutamente fantástico. Neste caso, conseguimos reproduzir aqui estes laranjas, que são muito complicados, os verdes e os azuis, mas a quinta cor vai alargar todo o gama de cor que é possível reproduzir na tecnologia, com consumida para cores. Portanto, está na hora de vocês quebrarem essas correntes e alargarem asas à vossa imaginação. Vocês já fazem um excelente trabalho, os meus parabéns por isso, vocês têm grandes obras feitas. Tentem explorem esta quinta cor, estas cores adicionais, estes efeitos metálicos, porque isso traz muito mais valor ao vosso portfólio. Era isto que eu tinha preparado para partilhar convosco. Não sei se tem alguma questão. Bom dia. Eu tenho uma questão. Logo no início falou sobre o portfólio. Hoje em dia, quando nós começamos a integrarmos no mercado de trabalho, há duas maneiras de integrar o portfólio, digital ou manual. A minha questão é, qual é a maneira de mostrar mais interesse e que a empresa com que provavelmente nós vamos trabalhar fique mais surpreendida, se é nós, quando temos a entrevista, levarmos o portfólio ou é enviar o portfólio, ou se as duas maneiras são igualmente boas. Não sei se me fiz perceber. Sim, na minha perspectiva, eu acho que ambas são boas. Eu gosto muito de ver, tocar, mas acho que ambas as perspectivas são boas. Agora, ver, tocar no trabalho em si, dá mais valor. Uma coisa é mostrarmos um PDF com um convite em A5 e outra coisa é mostrar esse convite em A5 feito num papel XPTO de 400 gramas, controlado, dá muito mais valor. Ok. Obrigada. Obrigado pela pergunta. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Professor Santos, está tão calado. Estou mal, porque eu agora fui o único que chegou tarde à aula. É verdade. Eu não ouvi o Mas eu sei. A minha pergunta é, por causa desta última parte que estavas a apresentar, vamos falar na quinta cor, e mostraste aquele espectro visível com mais 3 primários para além da colorigrafia. A minha questão é, Xerox ou outras marcas concorrentes neste momento não estão a apresentar uma tecnologia que permite imprimir essas 7 cores em simultâneo. O cliente tem que escolher qual é a quinta cor que lhe permite alargar ou melhorar o resultado final daquele impresso que foi mostrado. É esta tecnologia que aqui está? Sim. Tem que escolher entre um verde, um laranja ou um azul. Temos uma aplicação por trás, de acordo com o trabalho do criativo, vai analisar e vai ver, para eu reproduzir estas cores que aqui tens com o máximo de exatidão,
Então a cor que tens por lá colocar é um verde, é um laranja ou é um azul. Claro que se tivermos num trabalho cores daquele lado e cores aqui deste lado. Por isso é que ela mostras com os 3 trabalhos, tem azuis e portanto a escolha é fácil, vamos acrescentar o azul como quinta cor, para o outro tem um laranja, vou acrescentar o laranja, mas claro, em simultâneo isto ainda não é possível. Não. Para já temos 6 cores, ok? A primeira parte da apresentação, temos 6 cores muito metálicas, okay? Portanto, estamos a falar de um prata, de um ouro, de um branco ou de um clear, mas nessa tecnologia não temos aqui, não permite alargar o gama de cor e chegar aqui a estes pantones e aqueles 90% que são dos pantonados, que é fantástico. Obrigado. Mais questões, não tenho receio, façam todas as perguntas. Peço desculpa, tive toda a apresentação virada de costas para vocês. Problema. Bom dia. Esteve a falar de adicionamento da quinta cor, falou do dourado, de adicionar antes ou depois. A minha questão é, existe alguma diferença na impressão se adicionarmos essa quinta cor antes ou depois? Absolutamente, sim. Tem que ver para crer. Okay. Aqui tem um exemplo do dourado, que está por baixo do dourado e depois tem as 4 cores por cima, mas pode fazer ser claro. Mas sim, tem impactos visuais, colocando a prata por baixo ou a prata depois por cima, e a percentagem de prata que colocamos tem muito impacto depois nas outras 4 cores que vão transparecer. Okay? Aliás, temos muitos melhores resultados aplicando percentagens de prata, por exemplo, na ordem dos 30%, 40%. Não faz sentido pormos 100% de prata, porque depois não conseguimos ter o efeito desejado. Obrigado. Olá, boa tarde. Como está? Desde fevereiro. Está bom. Ainda sobre este assunto tal quinto cor, não é? Em termos de custo, sem contarmos euros, portanto, em termos de percentagem de custo, quanto é que eleva esta aqui? Eu peço desculpa, mas também não estou aqui e ali. Claro, excelente pergunta. Isso vai depender da percentagem de cobertura. Vai depender da mancha de prata que vamos colocar, ou do ouro, ou do clear, ou do branco. Se quiser fazer um pequeno apontamento, vai ter um custo insignificante ou inferior. Isto porque estas cores adicionais que aqui estão, o cliente adquire à medida que vai necessitando. Okay? Portanto, se vai fazer monofolhas só com o logozito, com um bocadinho de prata, vai ter um consumo muito reduzido. E o custo na reta final da impressão. Agora, se fazemos um chapão autêntico com 30%, com 100% de prata por cima, tem um custo muito superior. Não é? Já agora também sobre isto, em termos de equipamento que comporta esta quinta cor, e mais uma vez em termos de custo, nada se faz sem custos, não é? A partir de que custo é que temos equipamentos que suportem esta quinta cor? Certo. Este equipamento em particular que estávamos aqui a apresentar posiciona-se numa gama alta de produção. Portanto, para um cliente produzir volumes até 450 mil sabe, 4 mensais, por exemplo. Mas também temos soluções de entrada que permitem a criação, a impressão de ouro, de prata, de branco, transparente, fluorescentes. Portanto, estamos a falar de um investimento mais pequeno, não tanta qualidade como este que eu aqui estava a referir, mas tudo depende dos volumes. Mas mesmo estamos a falar de um equipamento, este que aqui estava a apresentar na ordem dos 300 mil euros,
com um equipamento na ordem dos 60, 70 mil euros. Por aí, portanto, depende muito. Mas mesmo nesses mais baixos, o prata e o ouro continuam a ser tora. Sempre tora. Tudo o que estamos aqui a falar, tudo tora. Ok. Tinta seca. Ok, obrigado. Escrevi aqui mais uma questão. Mais alguma pergunta? Olá, bom dia. Bom dia. Eu queria perguntar se, em termos do tipo de papel usado, influencia no tipo de impressão e nas cores que se empregam no papel. Muito. Se olharmos para esta tecnologia, se eu utilizar o branco é uma quinta cor, okay? É um grande fator. Portanto, existem processos de calibração e tudo mais que vocês devem ter estudado tudo isto, mas vai afetar muito o output final, o resultado visual. Nós, se utilizarmos, por exemplo, aqui uma quinta cor, esta quinta cor, se for um branco, conseguimos passar por cima dessa questão, porque vamos colocar um branco por baixo e um branco por cima do papel, a primeira camada leva um branco e por cima de branco vamos colocar as 4 cores. Portanto, se o papel tinha alguma textura, eu ao colocar o branco por cima das 4 cores, por cima deste branco, já vou ter resultados completamente diferentes. Mas sim, o papel é um fator de grande impacto visual. Obrigada. Mais alguma questão? Bom dia. Tendo em conta que é possível obter vários resultados e diferentes, porque é que não vemos a utilização desta tecnologia no dia a dia? Os custos ou é não procura de tecnologia? Porque é que não vemos a utilização da quinta cor ou deste tipo de trabalho no dia a dia? É uma boa pergunta. Este equipamento que nós lançámos há precisamente um ano, há 11 meses. Cada vez mais estamos a ter pedidos, clientes para ver este equipamento, para adquirir este equipamento. Portanto, é algo que está a começar a crescer agora e, sem dúvida, no próximo ano, este ano vai crescer muito todo este tipo de trabalhos que vamos ver na rua e a utilização deste tipo de trabalhos. Mas é algo que está a começar. Ok, obrigado. Mais alguma pergunta? Bom dia. A minha pergunta é simples, pequenina. Qual é o formato máximo que se pode imprimir neste papel? Aqui temos duas soluções completamente diferentes. Na primeira solução, permite colocar prata, ouro, branco e transparente. Tem um formato de 33 centímetros de altura e de comprimento 1,20 m. Ok, obrigado. Pode ir até às 400 gramas. Eu não quis entrar muito para a parte técnica, acho que não fazia grande sentido, mas sim. 33 por 1,20 m. Claro, para vocês, para o design das aplicações, acho que faz todo o sentido, claro que sim. Porque é que podemos imprimir? Exatamente. Portanto, neste primeiro equipamento faz 33 por 1,20 m e neste segundo equipamento, neste que permite reproduzir este laranja, este verde, este azul, então aqui já é um bocadinho diferente, um bocadinho melhor. Faz o 36 por 66. Portanto, já não estamos aqui limitados aos 33 de altura, já conseguimos fazer 35, 50, já conseguimos colocar 35, 50 no plano. Obrigado. Mais alguma pergunta? A nível de resistência do toner à exposição natural, umidades, como é que também evoluiu por aí esta nova técnica? Ou mantiveram já o nível que já vi a manter até à data? Nós temos estado... Principalmente desta quinta cor, a nível... Sim, nós temos estado
a aprender muito com os clientes com que vamos tendo na nossa casa e que vamos visitando, e todos os testes que fazemos com os clientes, nós temos estado a aprender muito diariamente e temos feito testes com os mais diversos substratos, o mais esquisito que vocês possam imaginar. Tábuas autênticas, juntando duas daquelas, a gente construiu um móvel do IKEA. Nós temos tido excelentes experiências e o Toner tem um comportamento fantástico. Aliás, eu visitei um cliente em Lisboa e apresentámos uns samples com esta tecnologia num plástico translúcido, com alguma textura. E o cliente disse: sim, já fiz também testes com a minha solução, mas isso salta tudo, quer ver? Então fomos buscar um bocado de fita cola e colocou a fita cola por cima do toner, da mancha, mesmo colocou a fita cola suavemente, ela vincou mesmo a fita cola com a papel e depois puxou aquilo e olhou para a fita cola e a fita cola não tinha nada. Portanto, tem um comportamento muito bom. Eu convidava-vos a todos vocês, se tiverem possibilidade, contactem, falem com a Xerox, falem com os representantes da Xerox, porque temos todo o gosto em vos fazer uma demonstração e demonstrar tudo isto ao vivo e a cores. Porque uma coisa é eu estar aqui a falar, outra coisa é vocês verem isto efetivamente a trabalhar. Obrigado pela questão. Ok. Acho que está pela parte da manhã. Muito obrigado. Obrigado. Voltamos às 2h30. Obrigada. Mas tu não te calas, já te calava. Eu não te viro a aguentar. A tua conversa tem sido muito estranha. A minha conversa é muito estranha. Para, não podes ver. Diz para o Estavas a falar aqui. Não.